paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos que estão nos ouvindo mais uma vez. Eu gostaria de trazer uma palavra que se encontra num texto que nos chama muita atenção, que é em Lucas, capítulo de número 17, versículo 26 ao versículo de número 28, que diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Meus queridos, quero falar mais um pouco sobre os dias que precederão a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é um assunto que está muito presente, que todo mundo está falando hoje sobre a volta de Jesus, né? As pessoas veem as coisas e já dizem: oh, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Amém, glória a Deus por isso. E esse texto, ele fala sobre isso. Também como em Mateus capítulo 24. Jesus também fala sobre esse mesmo assunto, citando os dias de Noé. O que nos fala esse texto? O Senhor está falando como foram nos dias de Noé, assim serão também os dias da sua vinda, que precederão a sua vinda. Nós temos que entender que a vinda do Senhor agora, ela vem de duas formas, é entendida no texto bíblico de duas formas. Ele vai vir para a sua igreja e ele vai vir para o povo de Israel. Para a sua igreja ele vem como noivo, para levar a sua igreja, né, para participar das bodas, do casamento, e ele virá para a nação de Israel como Messias, e também contra as nações como juiz. Amém? Então nós precisamos compreender isso. Então aqui ele está falando da sua volta, para que nós possamos entender. Ele cita isso como sinais, como ele falou em Mateus 24, porque os apóstolos perguntaram: que sinais haverá da tua vinda? E ele fala: olha, como foram nos dias de Noé, assim também será nos dias que precederão a minha volta. O que ele quer dizer com isso? Se nós vermos lá no livro de Gênesis, os dias de Noé, o que levou o Senhor a destruir o mundo nos dias de Noé? Com água. Ele inundou todo o mundo com água. O mundo foi cheio de água. Como? Por que Jesus fez isso? Ele desagradou-se, ele viu que o ser humano havia se tornado mal, o homem havia se corrompido, o homem estava sem amor, sem afeição natural, sem misericórdia. Tanto é que cita textos bíblicos que um homem matava o outro só simplesmente porque pisou no pé dele. E ele diz que muitos outros deviam ser mortos quando ele fosse morto, que outros deveriam morrer, que ele deveria ser vingado 7 vezes, né? Então nós vemos que o ser humano havia se tornado violento, idólatra, depravado. Então o ser humano havia se corrompido de um modo geral. A impiedade era grande, a maldade era grande no dia de Noé. E o Senhor então resolveu destruir todo o gênero humano. E diz que ele escolheu uma família, e através de um homem chamado Noé, que diz que ele se agradou que no meio de toda aquela corrupção, no meio de toda aquela maldade, diz que Noé era um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Era um homem que temia o Senhor, era um Jó naquele tempo. Era um homem justo, íntegro, e que agradou-se aos olhos do Senhor. O Senhor se agradou dele, e o Senhor resolveu então preservar aquela família. Por isso o Senhor resolveu destruir aquela humanidade, aquela geração, porque eles haviam se tornado mal, perversos, violentos. Aí você diz: pastor, e hoje? Hoje nós não vivemos dias diferentes. Estamos vivendo dias piores do que o dia de Noé, podemos dizer assim. O ser humano é mau, é perverso,
Quando você liga a televisão, você não vê falar de outra coisa, a não ser de violência, de assalto, assassinato, estupros, enfim, de tipo de mortes que você se espanta em saber que um ser humano, que se diz ser humano, que tem o fôlego de Deus na vida dele, fez algo com o seu semelhante daquela maneira. A violência, a maldade, a perversidade está presente mais do que nunca em nossos dias. O gênero humano tem se corrompido. E ele diz como foi também nos dias de Ló. Olha só, um dia de Ló. Como eram os dias de Ló? Dias de depravação. Sodoma e Gomorra se tornou sinônimo de imoralidade, de luxúria, assim como Babilônia, de depravação. Tamanha era a depravação. A prática do homossexualismo era abrangente em Sodoma e Gomorra. Só para vocês terem uma ideia, tanto que quando os anjos do Senhor desceram para trazer o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, diz que quando os moradores daquela cidade, de adolescente a adultos, viram aqueles homens de boa aparência entrando na cidade e viram que se hospedaram na casa de Ló, diz que eles foram lá à noite para pegar aqueles homens para fora, para usá-los, para poder abusar deles sexualmente. Tanto é que Ló oferece as suas filhas para eles, e ele diz: nós queremos eles. Nós queremos os homens que estão hospedados na tua casa, para nós abusarmos dele, para nós usarmos eles. Então nós vemos a que ponto chegaram os próprios mensageiros do Senhor, Deus ali presente na vida daqueles homens. Eles estavam sendo a ponto de ser agredidos pelos moradores daquela cidade. E eles lançaram a cegueira sobre eles, para eles passarem a noite vagueando sem sentido naquela cidade. Então nós vemos a que ponto chegou aquele povo. E o Senhor diz que como foram no dia de Noé, como foram no dia de Ló, assim também serão no dia do Senhor. E diz que apesar de toda aquela maldade, de toda aquela violência do dia de Noé, de toda a depravação, de toda a vida promíscua da época de Sodoma e Gomorra, tudo era normal. O comércio, a vida secular, casavam, davam-se casamento, a vida continuava normal para eles. Tudo era normal para eles. E o que está acontecendo hoje no mundo em que nós vivemos? Precisamos comentar muito sobre isto. Como está essa geração? Uma geração imoral, uma geração depravada. Não é só no mundo não, no nosso próprio meio, no meio cristão. Pessoas que não temem a Deus, que não temem ao Senhor, estão aí pregando a palavra, cantando, dizendo-se cantores, pregadores, vivendo uma vida de luxúria, de imoralidade, de depravação, em adultério, em prostituição. Pessoas que estão aí fazendo mal para o próximo e dizendo que está tudo normal. Então a sociedade continua uma vida numa correria, indo para o abismo, e não percebe isto. Os sinais estão aí, os sinais estão presentes, os sinais da terra, os sinais na própria sociedade, no gênero humano. Isso é um sinal da volta do Senhor. Por quê, pastor Devano? É uma geração que está se preparando para ser governada pelo anticristo. E para ser governada pelo anticristo, pelo o falso profeta, pelo diabo, tem que ser um povo mau, um povo perverso, um povo depravado. O próprio Paulo, profetizando a Timóteo, diz: olha, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Os homens hoje só procuram a Deus para quê?
para usufruir de algum benefício, mas não querem compromisso com Deus. Dentro da própria igreja, pessoas que estão procurando a Deus porque querem um milagre, quer uma porta aberta, quer uma cura, quer vida abençoada, mas não querem verdadeiro compromisso com Deus, porque sabe que para ter compromisso com Deus tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se converter dos seus maus caminhos, tem que renunciar à sua vida de pecado, e não estão dispostos a isto. E o que é isto? É um sinal da volta do Senhor, uma corrupção do gênero humano. E como eu estava falando, a Bíblia diz que nos dias do governo do anticristo, os homens blasfemarão de Deus, blasfemarão contra Deus de uma maneira terrível, como nunca, rejeitarão a Deus. Diz que é tamanha a violência do homem, que eles enfrentarão o Senhor Jesus, quando ele vier em glória, todos os olhos o vendo, contemplando a ele, nas nuvens do céu. Diz que eles se levantarão contra Cristo, eles enfrentarão o Deus Todo-Poderoso. Você vê a que ponto o homem se corromperá, a que ponto o gênero humano é perverso. Então o que é isso, pastor Adão? O que está acontecendo hoje com a humanidade? É um sinal da volta do Senhor. Jesus está às portas, Jesus está próximo. Igreja, se prepara. Aqueles que se dizem servos do Senhor, santifiquem-se mais, busquem mais a presença do Senhor, vivam uma vida consagrada ao Senhor, porque tudo isso que está acontecendo com este mundo é sinal da volta do Senhor. Mas ele diz, olha, quando Noé entrou na arca, eu quero dizer, quando a igreja for arrebatada, o juízo de Deus virá sobre esta terra, sobre esta humanidade. Quando Ló saiu de Sodoma, a ira de Deus derramou-se sobre Sodoma e Gomorra e sobre as cidades circunvizinhas, que é Adibá e Zeboim, que diz. Então essas cidades foram visitadas pela ira de Deus. Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas foram abaladas, foram queimadas por fogo de Deus. Diz também que quando Noé entrou na arca, estava em salvação, estava salvo com sua família, o juízo de Deus veio sobre toda aquela geração, sobre todo aquele povo, não ficou um fôlego de vida. O que é isso? É a ira de Deus, é o juízo de Deus. Esse mundo, essa humanidade está marchando para um acerto de conta com Deus, mas a igreja tem que estar preparada para se encontrar com o Senhor, tem que estar ornamentada, tem que estar vestida, não pode ser encontrada nua. Nós temos que estar pronto, vivendo em santidade, em temor ao Senhor. É já a última hora. Nós seremos convidados ao encontro do Senhor, e todos aqueles que aqui ficarem vão passar pelo juízo de Deus, vão ser visitados pela ira de Deus, conforme está em Apocalipse, que virá com a abertura dos selos, virá com a abertura, com o toque das trombetas, virá com o derramar dos cálices. Cada um desses é um juízo de Deus que virá sobre todos os povos que rejeitaram a Deus, que viveram segundo a carne, que viveram na violência, que viveram na imoralidade, que viveram na depravação. A ira de Deus será derramada sobre essa humanidade. Então é hora da igreja se despertar. Tudo isso é um sinal da volta de Jesus. Então quero deixar essa palavra para a sua reflexão. Como for nos dias de Noé, assim será no dia da volta do Senhor. Como for no dia de Ló, assim também será. Mas quando Noé entrou na arca, quando Ló foi tirado de Sodoma, a ira de Deus veio sobre aquelas gerações. Eu quero dizer também, quando a igreja for tirada deste mundo, o juízo de Deus virá sobre este povo, sobre todos estes homens perversos que estão por aí, vivendo no pecado, vivendo na iniquidade, que tem rejeitado a Deus, tem muitas das vezes ele perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações, não querem verdadeiro compromisso com Deus. Esta palavra fica para aqueles principalmente que estão dentro da igreja, mas vivendo uma vida de pecado, vivendo um cristianismo mundano, sem compromisso, sem aliança com Deus.
Que Deus tenha misericórdia das suas almas enquanto é tempo. Que vocês possam se arrepender dos seus pecados. Vocês estão vivendo dessa maneira e renovar sua aliança com Deus. Voltar para o Senhor enquanto é tempo. Porque ainda é hora, ainda é tempo de renovar nossa aliança com o Senhor. De ter vida com Deus. Que Deus os abençoe. Que vocês possam voltar ao verdadeiro evangelho. De temor e tremor a Deus. Vivendo uma vida de santidade. Uma vida de renúncia, uma vida de compromisso com os céus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.